Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 2 de dezembro, nós vamos meditar de 2 Coríntios, do capítulo 7 ao capítulo 9. Que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Tendo, pois, amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne quanto no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Acolhei-nos em vosso coração, a ninguém tratamos com injustiça, e a ninguém corrompemos, e a ninguém exploramos. Não falo para vos condenar, porque já vos tenho dito, estais em nosso coração, para junto morrermos e vivermos. Muito grande é a minha franqueza para convosco, e muito me glorio por causa disso. Sinto-me grandemente confortado e transbordante de júbilo em toda nossa tribulação. Porque chegando a nós, a Macedônia, nenhum alívio teremos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebemos de vós, referindo-nos à vossa saudade, e o vosso pranto e o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo. Então, 2 Coríntios, ele foi escrito no momento de muita fragilidade, de muita dificuldade do apóstolo Paulo. E as notícias que vinham, decorrente da primeira carta que foi enviada, os acertos, todas aquelas questões que foram colocadas por Paulo, e como a igreja reagiu aos ensinos, tudo isso chegou até Paulo nesse momento de fragilidade através da vida de Tito e trouxe um grande conforto, um grande alento, e aumentou ainda mais o amor de Paulo por esta igreja, que é a igreja de Corinto, Tanto é que ele vai escrever agora 2 Coríntios e o próprio Tito vai ser portador, de levar esta nova carta. E aí, portanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora me tenha respondido. Vejo que aquela carta vos constritou por um breve tempo. Então, aquela primeira carta, trouxe, sim, uma certa tristeza aos irmãos, mas era necessário aquele confronto, era necessário aquela admoestação, era necessário aquela constrição para que houvesse transformação, para que houvesse arrependimento, para que houvesse mudança de atitude ali no coração e na vida desta igreja de Corinto. Agora eu me alegro, não porque fostes contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento, pois foste contristado segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Porque a tristeza segundo Deus, ela produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Porque quanto cuidado não produziu, isto mesmo em vós, segundo Deus, fostes contristado, que defesa, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vidinta. Em tudo deste prova de estardes inocente neste assunto. Portanto, embora eu vos tenha escrito, não foi por causa do que fez o mal, nem por causa do que sofreu o agravo, mas por causa da vossa solicitude a nosso favor fosse manifesta entre vós diante de Deus. Foi por isso que nós sentimos confortados
E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recriado por todos vós. Portanto, se alguma coisa me gloriarei, vós para com ele não fiquei envergonhado, né? Então é muito claro aqui, né, a resposta da igreja diante, né, da correção vinda através do apóstolo Paulo, através da primeira carta. E aí nós vamos ver que houve muita oferta das igrejas da Macedônia para os pobres da Judéia, né? E Paulo vai relatar isso aqui no capítulo 8. Também vós, irmãos, vos fizemos conhecer a graça de Deus concedida à igreja da Macedônia. Porque, por meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância, alegria e profunda pobreza deles, superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham eu na medida de suas posses e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou nos levou a recomendar Tito que, como começou, assim também completasse a graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em vosso amor para convosco, também abundeis nessa graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasse ricos. E nisso dou a minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principastes não só a prática, mas também o querer, convém isto. Completai agora a obra começada, para que assim como revelaste prontidão no querer, assim leveis a termo segundo as vossas posses. Porque se há boa vontade, será aceita, conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Suprindo a vossa abundância no presente, na falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venham suprir a vossa falta e assim haja igualdade, né? O que muito colheu não teve demais e o que o pouco não teve falta. E aí, né, nós vamos ver que Paulo vai trazer um novo encargo a Tito, né? Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu ao nosso apelo e mostrando mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos também o irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado por todas as igrejas. Não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho pela graça ministrada por vós, para a glória do próprio Senhor, para mostrar a essa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosidade e dádiva administrada por vós. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também perante os homens, né? Então você percebe, né, o cuidado de Paulo com a pregação do evangelho, o seu testemunho, né? E aí nós vamos ver a instrução de Paulo referente, né, à coleta. Ora, quanto à assistência a favor dos santos,
é desnecessário escrever-vos, porque bem conheço a vossa presteza, da qual me glorio junto com os macedônios, dizendo: a Acaia está preparado desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito seja particular e não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, esteveis preparado, para que, caso algum macedônio forem comigo e vos entregarem desapercebidos, fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedem entre vós, para preparar de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronto como expressão da generosidade e não da avareza. E aí ele fala: e isto eu afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque o Senhor ama quem dá com alegria. Então, nós já mencionamos, né, esse texto e estamos mencionando mais uma vez. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, e como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Que coisa linda, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.